Então tá, gente, boa tarde, ou boa noite, bom dia, sei lá. Começar pelo nosso cronograma, tá? Hoje é o dia 23 do 11 e a nossa última aula nossa última aula prática, né? A última aula teórica foi lá no dia 16. Prova 2 já aconteceu, vocês já receberam as notas. E a gente tem, então, a princípio, dia 25, a prova de recuperação, tá? As notas da prova 2 eu entreguei para vocês dia 19, né? Então tem aí 7 dias até a prova de recuperação, que é tempo suficiente. Então tá, ainda assim, caso alguém não possa fazer a prova de recuperação no dia 25, a gente pode negociar outra data, tá? Desde que tenha, obviamente, um motivo, né, válido. Então, assim, as notas de vocês já estão lá na tabela de notas, tá? A sugestão que eu tenho para vocês é que vocês façam uma cópia local desse arquivo. Onde é que está esse arquivo? Esse arquivo está aqui, né? Notas e frequência. Tá? Então vocês têm acesso aqui à minha tabela. Obviamente só eu posso escrever nela, mas vocês podem fazer uma cópia local dela para meio que simular o que vocês precisam aqui para atingir pelo menos o verde, né? Que é o conceito C. Tá certo? Quem não conseguir atingir o conceito C, né, o que acontece? A gente tem aqui o plano de ensino adaptado para o ERE. Né? E aí o que tem aqui? Aqui tem todos os critérios, tá? Teóricos, práticos, não sei o que. E aí diz o seguinte, ó, atividade de recuperação prevista. Aos discentes cuja nota final for menor do que 6, deixa eu até aumentar um pouquinho, será dada, assim, isso aqui não é novo, né, gente? Isso aqui tá ali no Moodle desde que o ERE começou e nossa primeira aula de ERE foi sobre esse plano, né? Então, aos discentes cuja nota final for menor do que 6, será dada a possibilidade de realização de uma nova prova teórica, né, chamada REC, como forma de recuperação, que incluirá o conteúdo da área escolhida pelo aluno. Então, vocês não, né? Quem fizer a recuperação pode escolher a P1 ou a P2, né? E ao final do semestre, em data especificada no cronograma, que é dia 25, daqui a 2 dias, cuja nova nota irá substituir a nota anterior da respectiva prova. Então, em resumo, pode substituir a prova P1 ou a prova P2, tá certo? Entretanto, reparem, discentes que ficarem com nota abaixo de 6, certo? Então, atualmente, né, obviamente, tem alguns discentes aqui que estão com nota abaixo de 6 e classificam para poder fazer a recuperação. Né? Mas, eventualmente, fazendo um que outro laboratório, aí, entregando algum pedaço de trabalho, né, e já sobe do 6. Tá? Aí, o que mais que diz o seguinte, ó, após a recuperação, será considerado aprovado o aluno que obtiver nota final maior ou igual a 6, com o conceito conforme a tabela anterior. Tá? Então, assim, ó, em resumo, se foi substituída a P1 ou a P2, né, e ficou maior do que 6, está aprovado. Tá? E aí, por causa do ERE, o ERE ele diz o quê? Que o aluno que matou não, né, gente, por favor? O aluno que não pôde assistir nenhuma das aulas, que não teve a chance de fazer nenhum dos laboratórios, nenhum dos EPs, né, nenhuma etapa do trabalho, tá? Não fez a prova 1 e não fez a prova 2, ainda deve ter oportunidade de passar na disciplina baseado na recuperação. Né? Então, o que acontece? Após a recuperação, será considerado aprovado o aluno que substituiu a nota e passou, né, ficou com 6 ou mais, ou aquele que tiver nota da recuperação superior a 9 sobre a prova P2. Tá? Então, em resumo, aquele aluno que está com nota 0 até o momento, né, pode fazer a recuperação da parte 2, certo? E com isso, se ele tirar 9 ou mais, ele está aprovado com o conceito C. Tá? Então, essa é a moral dessa disciplina, mas também é de todas as disciplinas do ERE. Tá? Então, fica a dica aí, se algum de vocês tiver, por acaso, com nota abaixo em outra disciplina, né, na recuperação vocês têm que ter o direito de passar fazendo uma única prova. Tá certo?
Não é o caso da grande maioria de vocês, mas é importante que eu chame a atenção de todo mundo, né? Até porque esse vídeo aqui vai ficar disponível para todo mundo, tá certo? Tá, gente? Aí assim, ó. Então, teoricamente, só pode fazer a recuperação quem tiver notas menor do que 6, tá? Ou seja, não pode aumentar conceito na recuperação, tá certo? Eu até, quando é presencial, eu eventualmente abro exceção, tá? E permito que alguém tente levantar o conceito, tá? Mas, no nosso caso específico, tá? Como a nota da prova 2 foi relativamente alta, né? Os laboratórios, aí tem 10 laboratórios e os trabalhos vale até 12, tá? A pessoa que quiser fazer recuperação para aumentar conceito, no mínimo, venha falar comigo, aí a gente pode conversar a respeito, tá? Mas isso, assim, legalmente não está previsto no plano de aula, tá certo? Tá. Nosso cronograma, então. Né? A gente tem, então, dia 25 a prova de recuperação, tá? E aí, o que mais que eu tenho que dizer para vocês que é bastante importante? Tá? Como combinado, vocês têm até o dia 30 para me entregar os labs 8 e o 9, né? Bem como as etapas do trabalho. Então, vocês ainda têm uma semana aí para resolver essas pendengas aí, tá certo? Eu corrigi os labs e os trabalhos que me entregaram até, acho que sábado ou domingo, agora não me lembro. E quem entregou, então, depois disso, eu não corrigi os trabalhos ainda. Tá? A minha ideia é ir corrigindo à medida que, tipo assim, de repente, no sábado que vem, eu dou mais uma corrigida. Tá? Se alguém estiver desesperado por uma nota ali, que precisa de alguma nota do laboratório ou trabalho para fechar a nota final, vocês me avisem, eu entro lá no Moodle, dou uma olhada e tento corrigir, tento aumentar a prioridade da correção. Tá? Ok, dito isso, vamos falar sobre os labs e os EPs, então. Os labs, eles estão aqui, né? Tem um vídeo para cada lab. Hoje, teoricamente, é o 10º laboratório, né? E a gente tem o projeto do Neander, né? O projeto do Neander que está meio cabuloso ainda para muita gente. Tá? Então é sobre ele que eu vou falar agora. Tá? Pegando o Neander, então, tá? Vamos falar inicialmente sobre a ULA, parte 1, né? Que é a ULA. A ULA, vocês fizeram uma ULA no laboratório 03, tá? E a ULA que vocês fizeram tem as mesmas operações da ULA do Neander, tá? Qual é a única modificação que vocês têm que fazer, que eu mais ou menos relevei, tá? Pelo menos para a primeira parte da ULA, mas que vai ser importante lá na parte 4, que é o Neander completo, tá? A ULA de vocês, ela recebe 3 entradas de seleção de operação, né? Então, em outras palavras, né, a ULA de vocês tem alguma coisa mais ou menos assim, né? Ela tem 2 multiplexadores, aqui tem mais um multiplexador, né? Então aqui tem 4 dados, né? E depois ela tem mais um multiplexador aqui, certo? E aqui entra o 5º dado, né? Então ela tem tipo assim, S0, por exemplo, ela tem seleção 1 e ela tem aqui a seleção 2, né? Então, a seleção, né, é um S ali de 2 até 0, né? Então, tem 3 bits de seleção, tá? Mas a ULA do Neander, certo? O que acontece com a ULA do Neander? Ela tem i add, ela tem i or, ela tem i end, ela tem i, quem está faltando aqui, not, e ela tem o i LDA, se eu não me engano, né? Então o que acontece? A gente tem aqui, na verdade, 5 bits, certo?
que tem que passar por um circuitinho, né, que vai virar os 3 bits da seleção, certo? Então, esse circuitinho aqui, que circuitinho é esse? É um codificador. Codificador, né? Tá? Então, para a ULA do Neander, o que falta é fazer esse codificador. Tá? Então, entram esses 5 bits, só um deles vai estar ligado por vez. Né? Vocês têm que fazer um codificador aqui que levanta esses 3 bits. Tá? Então, assim, ó, é uma soma de produtos super fácil de fazer. Tá? Não precisa nem fazer Carnot, acho que é uma porta só. E olha lá. Uma porta para cada coisa. Tá? E aí vocês têm que adaptar esse codificador aqui. Certo? Então, essa aqui seria a ULA, tá, do Neander. Né? Eu, como vocês podem ver aqui, ó, já dei a nota da ULA para várias pessoas. Tá? Na verdade, quem fez o Lab 3, tá, já ganhou a nota da ULA. Tá certo? Até para facilitar um pouco a vida de vocês. Tá? Aí depois a gente tem o quê? Aí a gente tem o PC. Tá? Então, em resumo, quem fez o Lab 5 fez o PC. Tá resolvido. Aí a gente tem o controle do Neander. Então, quem já entregou o Lab 8 já está com a etapa 3 do Neander. Tá? Então, essas 3 primeiras partes aqui, que valem nota 6 no total, tá? Estão todas contidas dentro do Lab. Certo? O problema começa a acontecer aqui no Neander completo. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o Neander completo. Diga. Não, pode falar. Ok. Não, tá, não tem problema. Eu sim, eu dou uma olhada, tá? Não tem problema nenhum. Tá. Se por acaso eu demorar, tu me manda uma mensagem daí me lembrando, tá? Nada? Tá. Esse aqui é o Neander completo, então. Tá, gente? Essa aqui, então, é a etapa 4, tá? E ela influencia diretamente a etapa 5. Então, assim, ó, o PC vocês já têm. A ULA vocês já têm, né? O decodificador aqui vocês já têm. Esse multiplexador vocês já têm, né? Esse, eu vou desenhar ele aqui, né? O MUX do RDM, deixa eu fazer assim. Esse multiplexador vocês já têm, tá? O REM, eu vou até botar em outra cor aqui. O REM, o RDM, o RI, o NUZ e o acumulador, vocês também já têm, né? Visto que eles são uma versão capada do PC. Tá? Tem que ter a carga, né, que é o load paralelo, ou manter o sinal. Tá? Então, esses registradores todos, vocês têm que meio que modificar o PC, tá? Zerar ali algumas entradas dele, tá? Mas vocês também já têm. Né? Super simples. Deixa eu pegar em outra cor aqui de volta. O controle, vocês já têm. Certo? O que falta? Falta a memória. Né? E claro, ligar toda essa fiação, né, pessoal? Ligar um fio no outro aqui. Né? Ligar os sinais de controle aqui em azul dentro do... aqui, né? Ligar a saída da RDM nos lugares certos, né? Então é uma passada de fio para tudo que é lado aí. Tá? E ainda tem aqui dentro o temporizador, né, que vocês já têm. Né? Ou está dentro da unidade de controle, né, ou ele está fora, mas ele tem que ser ligado aqui na unidade de controle.
né? Ou eles têm que conversar aqui um com o outro, né? Porque tem o goto aqui e tal, né? Isso aqui é um T, por sinal. Tá? O que não tem, então? A memória, né? A memória é o cara que está faltando. Tá? A memória é o único componente que a gente não vai fazer. Tá? E por isso, eu vou dar a memória para vocês. Onde é que nós estamos? Aqui. A memória, tá? Tem um arquivo aqui, ó, memória ROM, certo? Então, o que é essa memória ROM? Tá? Essa memória ROM é um arquivo do tipo VHD, certo? Então, assim, ó, o que acontece nela? Deixa eu baixar ela aqui só. Só fechar minhas coisas aqui. Então, é um arquivo do tipo VHD. Tá? Qual é a única coisa importante? Tá, gente? O nome dela tem que ser ROM. Obrigatoriamente, o nome do arquivo tem que ser ROM. Tá? Então, o que se tem aqui? Tá? É um arquivo do tipo VHDL, tá certo? E aí, o que a gente tem? Tá? A gente tem assim, ó, ela tem uma entrada, certo? De 4 bits, e ela tem uma saída de 8 bits. Tá? Então, assim, ó, a entrada vai ser o endereço, tá certo? E a saída vai ser o dado, tá ok? Na verdade, aqui não é, aqui é 7, tá? Eu tenho que atualizar. Tá? Os dois têm 8 bits, tá? Então ela faz o seguinte, ó, quando o endereço for, que nem mostra aqui, né? Quando o endereço for 0, ela vai entregar esse dado. Quando o endereço for 1, ela vai entregar esse dado. Quando o endereço for 2, ela vai entregar esse dado. Quando for 3, 4, 5, 6, ela vai entregar 4, 5, 6. Tá? Para todos os outros endereços, a saída é 0. Ok? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem mudar esses bits aqui, tá, para colocar a instrução que vocês quiserem. Tá? Então, vocês podem fazer um add, um end, não sei o que, blá, blá, blá. Tá? Qual é a principal diferença dessa memória para a do Neander? Como vocês podem ver, os sinais de write e read não existem. Tá? Por quê? Porque a memória está constantemente em modo de leitura, ou seja, o read está sempre ligado, tá? E o write não é possível, não dá para escrever nessa memória. Tá? Então, o que significa? Que vocês não podem testar vocês não podem testar um store. Tá? A instrução de store não pode ser testada nessa memória. Tá bem? De resto, ela funciona suficientemente. Tá? Lá no quarto, vocês podem adicionar esse componente. Tá? Tipo assim, adicionar componente, eu acho que e você coloca no arquivo VHD. Tá? E vocês vão adicionar uma caixinha preta, que nem qualquer outra caixa preta do Quartz lá da vida. Certo? Alternativamente, quem não quiser fazer isso, tá? Pode simplesmente simular a memória. Tá? Vocês simplesmente pegam os dados que estariam chegando na memória e vocês fazem simplesmente uma onda, uma simulação dos dados que estariam saindo da memória. Tá? Então, para a memória tem essas duas opções. E aí, o Neander final, portanto, tem que rodar algum código. Né? Então, o Neander ele tem que, por exemplo, fazer algum load da memória, depois ele tem que fazer alguma soma, end, qualquer coisa desse gênero aí, né? E por ondas de simulação, você tem que me provar que ele funciona. Tá? Então, esse é o Neander completo, que é a etapa 4. Tá certo? Então, em resumo, o Neander completo vai ter que fazer uma alteraçãozinha na ULA, ligar os fios, né? E, de alguma maneira, simular ou adicionar a memória que eu coloquei aqui. Tá? Eu vou, inclusive, atualizar ela para botar os 8 bits ali. Tá certo?
Depois a gente entra para o Neander com Display, que é a etapa 5. Tá? O Neander com Display, o que vocês fazem? Lá no laboratório 6, vocês fizeram display de 7 segmentos. Né? Então, cada um de vocês fez as equações para um dos segmentos. Né? Eu, inclusive, sugeri que vocês compartilhassem os segmentos entre si, né, para fazer um componente chamado display de 7 segmentos. Tá? Então, o Neander com display é o Neander completo, tá? Só que, ao invés de eu ficar olhando para o acumulador e para o PC e para o RM se ele está funcionando, tá? Vocês vão ligar o acumulador, o PC, RM, RDM, etc. e tal, no display de 7 segmentos. Tá? Então, a expectativa é de que a gente conseguisse ver, pelas formas de ondas dos displays, que o Neander está funcionando. Tá? Então, assim, ó, na placa, isso faria muito mais sentido, porque a gente poderia colocar o Neander na placa e ver os displays piscando, tá certo? Como a gente está aqui com simulação, não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ter a mesma graça, tá? Mas essa é a ideia. Então, assim, ó, em termos de dificuldade, quem faz o Neander completo, né? Para fazer o Neander com display, tipo 5 minutos a mais, tá certo? O Neander completo pode dar um pouquinho de trabalho, né? Mas o Neander com display é 5 minutos a mais, tá? E aí, por fim, a gente tem aqui o controle FSM, que é quase a casa dos desesperados. Né? Então, o que tem que fazer aqui? A gente combinou que o controle FSM, a gente teve uma aula da FSM Neander, né? Foi essa aula aqui do dia 2. Tá? Aqui a gente desenhou toda a FSM do Neander. Tá? Especificamente a FSM do Neander do tipo Moore. Tá? Então, a etapa 6 do controle FSM, né, a gente combinou que seria fazer a máquina de estados Moore do controle do Neander para pelo menos 5 instruções. Né? E o Halt não é uma dessas instruções, né, porque a gente não vai implementar o Halt. Tá? Então, implementar todo o controle do Neander para 5 instruções. Tá? O que vai dar um conjunto aí de estados que, obviamente, tem que ser simulados também. Tá? Então, assim, ó, o controle FSM é realmente bastante trabalhoso, ainda que para 5 instruções. Tá? Então, a minha ideia seria, realmente, a minha sugestão, né, seria o caminho de fazer 1, 2, 3, 4 e 5. E se vocês realmente precisarem muito do 6, que vocês façam, pelo menos tentem fazer o 6. Tá? Mas, eu repito, o 6 é trabalhoso. Tá, gente? E aí, por fim, assim, ó, o controle FSM opcional, ele é e não é, tá, Gabriel? Por quê? O projeto do Neander, cada etapa vale 2 pontos, tá? Então, no total, vocês têm 12 pontos aqui que vocês podem ganhar, tá? Então, assim, ó, em teoria, tá, deixa eu pegar aqui por exemplo, se a gente pegar o aluno número 11 aqui, que já está com C, né, ele fez só o trabalho 1 e 2. Então, em teoria, o 3, 4, 5, 6 são opcionais para ele, entendeu? Mas valem nota, certo? Então, assim, ó, ninguém vai rodar por... Ok, foi mal. Ninguém vai rodar por deixar de fazer... Quer dizer, se tiver nota, ninguém vai rodar por deixar de fazer alguma etapa do projeto do Neander. Tá? É simplesmente para somar nota a mais. Claro que, como a gente está falando em média aritmética, se um aluno não fizer nenhum dos trabalhos, ele vai ter uma divisão por 0 aqui e ele vai rodar na disciplina. Então, uma etapa do trabalho é obrigatória. Tá? Mas se o aluno tiver nota suficiente nas outras partes para passar com C de contente, tá? Aí tudo vira opcional. Tá? Então, reforço aqui a minha sugestão de que as 3 primeiras etapas são super simples e, para mim, vocês têm que garantir essas 3 aqui, né? Porque são realmente muito fáceis. Tá? A etapa 4 pode ser um pouco chato, mas honestamente não é difícil. Tá?
E a etapa 5 é simplesmente simular um pouco a mais do que a etapa 4. Tá? Então eu acho que quem faz a 4 faz a 5 também, mas é óbvio, né, gente? Depende do tempo que vocês têm aí nesse fim de semestre. Tá? E o controle FSM é realmente para alguém que está realmente muito desesperado aí, ou precisa desses pontos a mais para pegar um A, por exemplo, ou para substituir, por exemplo, o Neander ou o Neander com display. Tá? Mas eu, pessoalmente, acho que é mais fácil fazer o Neander completo do que o controle FSM para 5 estados. Mas, enfim, cada um aí, né, gente? Eu sou eu, vocês são vocês. Tá? Então, assim, de maneira geral, tá? Eu acho que era isso, tá certo? Pode, sim. A questão de entrega, vou até adiantar talvez a tua pergunta, a entrega é até dia 30. Tá? O trabalho e tudo mais é até dia 30, tá certo? Por que que é até dia 30? Tá? Pelo seguinte, é, dia primeiro é o último dia, até vocês prestem atenção aí, tá, gente? Dia primeiro é o último dia para um aluno solicitar o cancelamento de uma disciplina pelo portal. Tá? Do dia 2 ao dia 8, cancelamento só por processo administrativo. Tá? Então ainda dá, mas o ideal é cancelar dia 1º. Por quê, gente? Pelo que eu ouvi, tá? Não é minha responsabilidade essa, vocês têm que se informar a respeito, mas pelo que eu ouvi, se vocês rodarem na disciplina, vocês não vão ficar com D, por causa do ERE, tá? Mas vocês vão ficar com o conceito NI, tá? E o conceito NI é quase tão ruim quanto o D, se não pior, tá? Então, a alternativa para quem for rodar numa disciplina, sabe que vai acabar recebendo NI, é vocês se desmatricularem da disciplina. Tá? Me parece, eu não tenho certeza sobre o que eu estou falando, porque não é minha responsabilidade falar sobre isso, tá? Mas me parece que a melhor opção para alguém que sabe que vai ficar com NI, é pedir para se desinscrever da disciplina. Tá? E o último dia para fazer isso é dia 1º. Tá? E então o que acontece? Eu vou aceitar trabalhos até o dia 30, tá? Porque eu quero dar os conceitos para vocês dia 1º. Tá? Vai que alguém aí acaba rodando por causa, ou acaba fechando as notas com uma nota abaixo de 6 no dia 1º, eu gostaria que vocês tivessem a chance de se desinscrever até lá. Tá? Então, meu plano é dia 1º ao meio-dia, vocês já terem as notas finais de vocês. Tá? E aí, dia 2, eu vou colocar as notas no portal. Tá? Então, por isso que é o dia 30. Tá, sobre o Lab 10. Tá? O Lab 10 é outra pergunta interessante. Tá? Que é relatório Neander. Tá? O Lab 10, na verdade, é só um tempo, que é esse horário que vocês têm, especificamente para a gente falar sobre o projeto e para vocês terem um tempinho aí de fazer ele. Tá? Como é que vocês têm que entregar? O projeto do Neander, vocês têm que me entregar um relatório mínimo. Tá? Então, por exemplo, coloquem ali assim, por exemplo, etapa 1. Aí vocês colocam a ULA e colocam ULA, desenvolvimento, ondas. Parte 2, PC, não sei o que, desenvolvimento, blá blá blá. Tá? Então, o laboratório 10, tá, vai ser meio que a nota da entrega do relatório do projeto do Neander. Tá? O projeto 10 ele só existe porque aqui no projeto do ERE diz que a gente tem que ter 10 laboratórios. Tá? Serão realizadas 10 atividades de laboratório com entrega para avaliação, tá? E todos eles têm que ter média e não sei o quê. Tá? Então, na verdade, o laboratório 10 ele está aqui só para cumprir tabela. Tá? Então, a avaliação que eu vou dar nele é com relação ao projeto do Neander. Tá? Então, vocês me entreguem lá um projetinho do Neander, né, pode ser que no próprio relatório 10 a entrega dele mesmo, tá? O projetinho do Neander mostrando cada etapa que vocês fizeram lá. Tá? Ainda que a pessoa só tenha feito a etapa 1, tá? Eu vou dar nota relativo ao laboratório 10.
Entendeu? Quem me entregar um relatório qualquer disso aqui recebe aqui o Lab 10. Tá? Acho que é isso. Tá? Entregue por partes o projeto Neander ou tudo no Lab 10. Então, respondendo, tudo no Lab 10. Tá? Me entreguem um relatório único só para todas as etapas do Neander, pode entregar aqui no Lab 10. Então tá, gente, eu acho que no mais era isso, tá? Aí assim, ó, um pouco mais sobre a recuperação, tá? A recuperação vai ser dia 25, tá? Ela meio que não tem horário definido, então eu vou mandar uma mensagem dizendo que aqueles interessados em fazer a recuperação que me avisem, até porque eu tenho que saber se vocês querem fazer a prova 1 ou a prova 2, tá? Mas eu adianto para vocês, o meu plano para a recuperação, como são poucos alunos, é fazer uma prova oral, tá? Numa hora aí marcada pelo aluno, tá certo? Esse é o meu plano só, tá? Eu vou pelo menos ver aí quem pretende fazer a prova, tá? Para me avisarem, etc e tal. Inclusive mandar mensagem agora no Moodle para todo mundo, tá? Mas o plano realmente é fazer uma prova oral aí, porque eu acho que é mais simples e tu consegue ver um pouco melhor, assim, porque a nota do aluno. Ok? Bom, então tá, gente. Acho que era isso aí. Oi, pode falar. Aham. Sim, até o dia 30. Né? Então, assim, ó, o que, que acontece? O, o Lab 8, 9 e o 10, eles podem ser entregues ali até o dia 30. Tá? O 1, 2, 3 até o 6 aqui, eu não estou me importando muito com relação a. Assim, tiveram alguns atrasos ali, eu dei a nota igual para eles. Tá? Mas enfim, tá? Eu acho que eu vou acabar dando a nota para atrasados igual aqui. Tá? E o projeto do Neandro é todo para o dia 30. Da etapa do 1 até o 6 é tudo para o dia 30. Ah, é isso? Tem mais uma pergunta ali, uma dúvida rápida. Só para ver se o Neander completo, mais Neander com display, mais Neander tem como ser feito em um mesmo Neander. Sim. Uh, sim. Tá, eu vou só ler a pergunta de novo, tá? Porque, enfim, o Neander completo, o Neander com display e o Neander com controle FSM tem como ser feito em um mesmo Neander. Assim, ó, porque minha dúvida era se eu enviaria um Neander com display, o relatório dele, outro com FSM. Tá, então assim, ó, o, o Neander completo e o Neander com display são a mesma coisa. Tá, porque se o Neander com display funciona, o Neander completo com display também vai funcionar. Então é uma coisa só. Tá? Sobre o controle via FSM, tá? Ele na verdade ele é paralelo ao controle do Neander, que é a etapa 3. Tá? Então, ou tu usa o 3 ou tu usa o 6. Não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Tá? Assim, teoricamente até daria, tá? Mas não é aconselhável usar os dois ao mesmo tempo. Então é um ou outro. Tá? Mas então assim, ó, o controle do Neander é só um pedaço do Neander. Tá? O controle FSM do Neander também é só um pedaço do Neander. Tá certo? Então, o fluxo original do Neander é 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? O 6 é alternativo e é só o controle mesmo, tá? Não precisa ter o Neander inteiro funcionando com um controle diferente. É realmente só o controle FSM específico. Ok.
Então tá, gente. Eu vou, como prometido para vocês, eu vou então mandar um e-mail agora para ver todas as pessoas que têm interesse em fazer a recuperação e até para ver quem tem interesse, tá? Que mais que eu vou fazer? Agora é dia 23, tá? O que é o meu plano? Ali pelo dia 27, 28, eu vou dar mais uma rodada de correção das notas de vocês, tá? E assim como, eu não vou falar o nome do colega, mas assim como o colega ele tinha falado que eu esqueci de corrigir um lá para trás, tá? Vocês, por favor, me avisem caso eu tenha esquecido de corrigir alguma coisa aí de vocês. Tá? Eu volto lá e vejo, porque aí realmente é falha minha, mas é como a gente tem, eu não recebo avisos das entregas de vocês, né? Eu tenho que olhar um a um, tenho que fazer um pooling gigantesco aqui, tá? Bom, beleza, então, gente. Então tá, eu vou dizer assim para os que eu não vejo mais, acho que foi um semestre difícil para todo mundo, né? Foi um semestre bastante, está sendo ainda bastante para vocês, está sendo para mim também, tá horrível isso. Tá? Espero encontrá-los presencialmente aí no futuro e espero que vocês estejam ou tenham tido aí um bom semestre de aprendizado em circuitos digitais. Eu sei que é uma matéria que muita gente odeia, tá? Mas no fundo é uma matéria legal. Tá, gente? Então acho que era isso. Deixa eu parar a gravação então. Até mais aí para todo mundo. Esse é o último vídeo que vai ao ar. Ah, outra coisa, pessoal, que eu esqueci. A correção das provas de vocês, elas têm um feedback no Moodle, né? Na própria prova eu coloquei um feedback lá, tá? Quem não ficou feliz com seu feedback, entre em contato comigo, tá? Porque assim, eu deveria ter corrigido a prova aqui na frente de todo mundo e tal, é uma coisa que normalmente se faz, tá? Mas agora, como a gente está em ERE, eu dei um feedback pessoal para cada um de vocês na própria nota, tá? Então, se você não ficou contente com o feedback que recebeu, não entendeu, alguma coisa assim, me avisa e aí eu faço um feedback um pouquinho melhor, certo? No mais, acho que era isso aí, tá? E até o nosso próximo semestre deve ser ERE de novo, né? Então esse inferno aí continua por mais um pouco de tempo, tá? Mas a expectativa é que o 2021 comece ali por junho de maneira presencial. Então tá, gente. Acho que é isso aí. Até mais. Prazer. Até mais, galerinha.